nosso Senhor te guie no que fizeres tu. Peço ao bom Deus que possa te amparar e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor, desça o teu olhar em mim, cubra o meu ser com teu amor. Vem, Senhor Jesus, vem, vem, cura-me, Senhor, liberta-me. Abraça-me, Senhor, escuta-me, Senhor, liberta minha alma, inspira-me e acalma. Vem, Senhor Jesus, vem, vem, inspira-me, Senhor, escuta-me, inspira-me. Vem, Senhor Jesus, ampara e conduz os meus pensamentos em todos os momentos. Levanta-me, Senhor, sustenta-me. Ampara-me, Senhor. Ampara-me, Senhor, cuida de mim. Ampara-me, conduz. Quando a dor te buscar, abre as portas do coração. Pense naquele que um dia na cruz demonstrou compaixão. Mesmo que tudo pareça não ter uma solução,
Se uma lágrima quente molhar o teu rosto, pense, Cristo a enxuga e alerta, a fé sempre vence. Levanta-te, vai em paz, assim Ele nos convidou. Do alto da cruz em resposta, tratou seu algoz com amor. Pediu a Deus perdoasse o povo que o expulsou. Misericórdia e bondade Jesus demonstrou. Lembre-se de Maria, exemplo de compreensão. Ao ver Jesus no Calvário, pediu ao céu sustentação. Serva de Deus, confiou, entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Lembre-se de Maria, exemplo de compreensão. Ao ver Jesus no Calvário, pediu ao céu sustentação. Serva de Deus, confiou, entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Doce é sentir em meu coração, humildemente vai nascendo amor. Doce é saber, não estou sozinho, sou uma parte dessa imensa vida. Que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos deste e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã a lua,
fonte de vida de tua criatura, imenso dom do teu amor sem fim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos deste e as estrelas claras, nosso irmão Sol, nossa irmã a lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, o fogo, o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tua criatura, imenso dom do teu amor sem fim, imenso dom do teu amor sem fim. Quanta luz deste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz.
estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor, desça o teu olhar em mim, cubra o meu ser com teu amor. Vem, Senhor Jesus, vem, vem. Cura-me, Senhor, liberta-me. Abraça-me, Senhor, escuta-me, Senhor, liberta minha alma, inspira-me, acalma. Vem, Senhor Jesus, vem, vem. Inspira-me, Senhor, escuta-me, inspira-me. Vem, Senhor Jesus, ampara e conduz os meus pensamentos em todos os momentos. Levanta-me, Senhor, sustenta. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita.
Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Queridos companheiros, queridos irmãos, harmonizados que estamos neste momento, por tão belas melodias interpretadas pelo coral da Federação, coloquemos em nossa tela mental a figura do doce Rabi da Galileia. Elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de infinito poder e bondade, e agradeçamos pelo dom da vida. Agradeçamos ao Divino Mestre Jesus podermos estarmos frequentando essa escola de vida, que é o nosso planeta Terra, aonde viemos para aprender em busca do nosso progresso espiritual. Agradeçamos a Jesus podermos estar aqui neste momento reunidos para ouvirmos falar do seu Evangelho. Peçamos aos nossos mentores espirituais, aos benfeitores espirituais de nossa casa, ao nosso patrono, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e sua equipe, que esteja intuindo e amparando a nossa palestrante da noite, e que nós possamos estar com a mente aberta, a fim de captarmos tudo aquilo que nos foi passado e usarmos em nossa vida cotidiana. Que o Divino Mestre Jesus, a nossa querida Mãe Maria de Nazaré, continue conosco, hoje, agora e sempre. Agradecemos à Rede Amigo Espírita por disponibilizar o espaço para a transmissão da nossa palestra de hoje. Quem quiser pode assistir ao vivo pela Rede Amigo Espírita e posteriormente está sendo apresentado no YouTube. E agora nós teremos, para fazer a nossa palestra, a companheira Zilda Mello, trabalhadora aqui da nossa casa, e nos traz o tema, o poder do amor. À vontade, companheira. Me ouviram todos? Que a paz de Jesus continue entre nós. Hoje vamos falar sobre o poder do amor. E para termos base para nosso estudo, nós vamos lembrar uma reportagem feita pelo nosso irmão Humberto de Campos, cognominado Irmão X, que ele traz do plano espiritual várias reportagens. Então, ele nos diz que um certo devoto, um certo crente no Mestre Jesus desencarnou, e quando ele chegou à espiritualidade, ele então foi recebido pelo Mestre Jesus. E ele ficou encantado pelaquela graça, feliz, ébrio de felicidade, por estar diante do Mestre Jesus. E ele, então, recorda o quanto ele se dedicou na terra, quantas lutas, quantos sofrimentos, quantas pedras no caminho ele precisou tirar, quantos sacrifícios fizera, sonhando com aquele momento de inebriante felicidade. E aí, ele recordava que ele se distanciou de tudo e de todos, até dos próprios amigos, dos próprios conhecidos, ele se distanciou, da própria sociedade, porque ele se asilara
no seu íntimo. Tudo ele vivia para adoração, vivia em preces, em orações, se asilara em si próprio, se distanciando do mundo. E naquele momento estava ali o Mestre Jesus a recebê-lo. E Jesus, então, chegou até ele, saudou, e ele, então, pergunta ao discípulo, pergunta ao devoto, né? Meu discípulo, o que você fez com os ensinamentos que eu lhe mandei? Senhor, guardei-os no coração. E Jesus continua, e o que você fez, então, com as bênçãos de paz, de amor, com os dons que lhe proporcionei, com os ensinamentos, com todas as oportunidades de bênção e de evolução que eu lhe dei oportunidade? Senhor, estão todos comigo, dentro do meu coração. E Jesus, então, silencia um pouco e torna a questionar. Fala-me, discípulo querido, o que você fez com a fé, com a esperança, com os dons mediúnicos, com tantas oportunidades que lhe enviei através de tantos outros companheiros? Senhor, guardei-as todas no meu coração. Jesus, então, silencia novamente. E o devoto, então, ficou um pouco preocupado, porque o silêncio dessa vez foi maior. E ele, então, pergunta, Senhor, agora que eu depositei todos os bens no meu coração, posso gozar da tua graça, posso descansar na tua bem-aventurança? E Jesus, então, tristemente meneou a cabeça e disse, ainda não, meu querido filho, ainda não, porque só o trabalho nos faz merecedores desse descanso que você tanto almeja. Agora aqui, do jeito que você regressou, guardando tudo que te mandei em seu coração, você seria como um poço de sabedoria, de luz, mais imprestável para os demais. Então, meu irmão, volte à terra, conviva com os bons e com os maus, com os ignorantes e com os sábios, com os sadios e com os doentes, com os ricos e com os pobres. Regressa, meu irmão, regressa ao mundo de onde vieste e passa todos os tesouros que guardaste no santuário do coração para a oficina de tuas mãos. E o devoto, então, chorando, decepcionado consigo próprio, verificou que o mestre, embora estivesse nimbado de intensa luz, guardava ainda nas mãos delicadas as marcas dos cravos da cruz. Queridos irmãos, certa vez Jesus foi questionado pelos fariseus, que eram os pesquisadores das leis divinas, com essa pergunta: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O nosso irmão devoto amou a Deus, mas esqueceu de amar ao próximo, estendendo tudo que recebeu ao próximo. Vamos também nos basear em Paulo,
na sua primeira carta aos Coríntios, quando ele fala: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o símbolo que retine. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E lá vai, continuando Paulo, a falar do amor para os coríntios. Está falando para nós, certamente. Muito bem, nós temos as leis divinas que nos falam de amor. Amar a Deus, amar ao próximo. Toda a lei e os profetas se resumem nisso. Temos a mensagem libertadora de Jesus com seus exemplos de amor ao próximo e de amor a Deus. Mas será que nós já sabemos a importância do amor em nosso processo evolutivo? Cada um de nós hoje? Será que nós já sabemos essa importância? Joana de Ângeles, mentora espiritual da doutrina, assim como Emmanuel, assim como Leon Denis, nos fala desse processo evolutivo do espírito. E ela diz, Joana diz, em qualquer circunstância a terapia mais eficiente é o amor. Qualquer coisa que nos aconteça, a terapia, a medicação, o remédio, é amar. Porque Deus é amor absoluto, onipotente, onipresente, não é? E Emmanuel nos fala que o amor puro é um reflexo do Criador em todas as criaturas. Nós somos criaturas criadas por Deus. Se Deus é o amor puro, o amor dele se reflete em nós. Nós também somos amor. E Leon Denis nos fala no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que a alma vem de Deus, criada por amor e criada para amar. Olha a nossa responsabilidade. Herdeiros dele que somos, nos diz Emmanuel, raios de sua inteligência infinita, e sendo ele mesmo, Deus Pai Criador, né, o amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda parte é da legislação por ele estatuída, que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se aqui e ali na luz ou na treva. Isso é muito importante. Na luz ou na treva, na alegria ou na dor, a que empenha o coração. Jesus já nos falou isso. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Então, Emmanuel nos fala que nós somos herdeiros do Pai, mas nós somos livres para transformar o nosso aqui e ali, o nosso agora, de acordo com a nossa preferência, com o nosso tesouro. Nós podemos transformarmos-nos em luz ou em trevas, né? Na alegria ou na dor, de acordo com que onde esteja preso o nosso coração, onde esteja preso o nosso amor, o nosso sentimento de amor. E aí Joana nos fala do amor que liberta. Ela fala que a vigência do amor no ser humano é a mais alta conquista do desenvolvimento psicológico e ético. Nós podemos conquistar tudo na Terra, como disse Paulo de Tarso, mas se não conquistarmos o amor, é como aquele símbolo. Símbolo é aquele prato das orquestras que só faz barulho. Fazemos só barulho, não temos amor. Então, é a mais alta conquista do desenvolvimento psicológico nosso e ético. Estágio que surge como experiência do sentimento. Eu achei isso tão interessante, porque Joana, ela não nos tira a esperança de aprender a amar. Ela fala que nós estamos estagiando. Nós estamos num estágio
para o amor que liberta. Ainda não conquistamos esse amor que liberta, mas estamos num estágio, né? Concretiza-se em emoções libertadoras, faculta a compreensão dos objetivos essenciais da existência humana. Capítulo valioso da vida. Então, nós estamos num capítulo da vida com relação ao amor puro, herdeiros que somos de Deus, nós estamos estagiando. Olha só como é que nós estamos estagiando. Primeiro, nós adquirimos a razão, quando passamos para a humanidade. Então, nós adquirimos a razão fria, lógica, calculada, mas importantíssimo na nossa vida. Depois nós fomos trabalhando, é isso que ela fala, os diferentes estágios do sentimento do amor. E aí nós passamos pelo período dos impulsos, sob as pressões dos instintos, impulsos ardentes, apaixonados, cercados de caprichos. Depois nós demos outro passo nesse estágio do amor que liberta. Conseguimos um pouco mais de amadurecimento psicológico, e aí nós conseguimos ir equilibrando através do mecanismo das experiências sucessivas, das várias reencarnações, nós vamos amadurecendo o sentimento do amor. E aí, esse amor vai se tornando mais sensato, mais sereno, mais vibrante, mais sábio, nesse processo de desenvolvimento moral e intelectual. Mas será que todos estão no mesmo patamar de sentimentos? Se a gente olhar, nem precisa olhar para a sociedade, basta ligar a televisão, não é? Os informes que nós temos, é tanto mal, é tanto assassinato, é tanto irmão que ainda, parece que ainda está nesse período dos impulsos e dos instintos. Então, esse amadurecimento psicológico, ele vai se dando de acordo com as várias reencarnações do ser. Por isso que uns já conseguiram um pouco mais do que outros. São estágios diferenciados que nós estamos, com relação à conquista desse amor que liberta. Ela nos fala do amor que suaviza as ardências das paixões, canalizando-as para as finalidades a que se propõe, sem as aflições devastadoras que se revestem. E aí nós falamos agora, nos conflitos, mantém-se em equilíbrio, nem todos conseguem se manter em equilíbrio nos conflitos, norteando comportamento e decisões corretas. Então, por isso que Joana muito acertadamente fala que cada um de nós está no estágio de desenvolvimento desse amor que liberta. E ela continua falando, orientado pela razão, a razão nos acompanha sempre, faz-se dúlcido e confiante, não extrapolando os limites naturais. Quer dizer, a conquista aos poucos do amor que liberta, né? Sempre orientado pela razão, porque nós ficamos, né? Somos racional ou somos sentimento, e o ideal é o equilíbrio. Então ela fala, a fim de não se tornar algema ou converter-se em expressão egoísta. Tende a desenvolver-se e abarcar as subpersonalidades que nós temos, subpersonalidades do egoísmo, né? Do ciúme, que manifestam os estágios do primitivismo. Então, olha só, começamos a estagiar desde o primitivismo e estamos desenvolvendo essas nossas subpersonalidades, impulsionando-as para a ascensão e trabalhando-as para o alcance, para que alcance o estágio superior. Quando conseguirmos chegar ao estágio superior, nós teremos conquistado o amor puro, o amor que liberta, o amor que herdamos do Pai. Aí, Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, ele faz uma comparação muito interessante sobre amor e temor, porque nós ainda temos medo de amar.
Nós ainda estamos no estágio de medo de amar. E o evangelista João nos fala que o perfeito amor lança fora o temor. Vamos ver. Eu creio que a grande maioria da humanidade ainda esteja nesse imperfeito amor. Quando ele fala que o imperfeito amor estipula salários de gratidão. Se nós amamos o outro, nós queremos que o outro também nos ame. Se nós prestamos um bem para o outro, nós também queremos que ele nos retribua. Então, nós ainda estipulamos salários para poder amar. O imperfeito amor isola-se no carinho particular, exige entendimento alheio. Não importa que eu ame, que eu entenda o outro, eu exijo que o outro me entenda. O imperfeito amor atormenta pelo ciúme, pela crueldade, pelo desespero. Procura o gozo próprio no concurso dos outros. Os outros é que devem me fazer feliz. Os outros é que devem me amar. E esse é o amor transformado, disfarçado em egoísmo, né? Num disfarce brilhante que diz ela. Quando nós é que temos que aprender a amar, não importa se o outro não nos ame, nós vamos responder por nós. E aí Emmanuel fala, o perfeito amor, ele compreende os caminhos infinitos para a evolução. Nem todos nós estamos no mesmo patamar evolutivo. Quando nós vemos as reportagens na sociedade, na criminalidade, o perfeito amor compreende, ora, perdoa, que aqueles companheiros ainda estão em caminhos difíceis de evolução. Não é? Compreende o aprimoramento das almas, não são todas iguais, não é o mesmo aprimoramento. Compreende que a felicidade não é a mesma para todos. Uns têm mais, outros têm menos, uns já conquistaram. Felicidade para uns tem que ser muita coisa, para outros basta pouca coisa, já é feliz. Amar é entender e ajudar, abençoar e sustentar corações queridos no degrau de lutas próprias. Esse é o perfeito amor. Será que nós já estamos desse lado? Ou nós ainda estamos no outro? Joana nos fala que é o amor que ilumina a face escura da personalidade, conduzindo-a ao conhecimento dos defeitos, dos próprios defeitos, e auxiliando-a na realização inicial da autoestima. Quando Jesus disse que a lei divina era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, então nós precisamos nos amar para poder amar o próximo e amar a Deus, consequentemente. Não é? Então, ela nos fala dessa realização inicial de autoestima. Nós temos que nos autoestimar, nós temos que nos perdoar. Se ontem nós fizemos algo de errado, não vamos ficar nos acusando a vida toda pelo ontem, porque nós temos todo um amanhã pela frente para acertar. Né? Isso é autoestima. Passo importante para voos mais audaciosos e necessários, começando a nos amar, a nos perdoar, a nos autoestimar, nós vamos ser mais dóceis para amar o próximo, para voos mais altos. E Joana de Ângeles, mas agora em outro livro, Leis Morais da Vida, ela nos fala que se nós ainda não conquistamos o verdadeiro amor, nós, pelo menos, decisão amorosa nós podemos ter. Turbulência, uma decisão amorosa, ela pode acontecer numa turbulência na trilha da evolução. O amor diz como prosseguir. Se nós já temos uma decisão amorosa, se nós já estamos nesse estágio de decidir amorosamente, né, nós já vamos caminhando para o verdadeiro amor. Ela fala que diante de dificuldades, alcançar a meta da paz exige esforço, tempo, mudanças de realizações habituais. O que é uma decisão amorosa? Começa nos esforçando para nos mudar. Como é que nós queremos alcançar uma meta de paz interior
se nós ainda estamos no vício, na maledicência, na displicência, nós ainda não temos realizado nenhuma mudança interior no nosso habitual, no nosso dia a dia. Como é que nós... Claro, nas dificuldades cada vez maior nós vamos ter para alcançar a meta da paz. Então nós temos que ter uma decisão amorosa. Decisão amorosa em nos cuidar. Cuidar daquilo que nos faz mal, material e espiritualmente. Não desfalecer na tentativa. Joana de Ângeles nos fala, não esmorecer jamais, sempre tentar. Não deu certo hoje, tenta amanhã. Não deu certo amanhã, tenta depois. E vai sempre tentando, nunca parar de tentar. Uma decisão amorosa na nossa vida. A tranquilidade da consciência, essa decisão amorosa nos traz tranquilidade da consciência, liberação de nossas amarras, do nosso personalismo e do nosso egoísmo perturbador. Então, olha só, olha o estágio que nós estamos. Ainda não conquistamos o amor verdadeiro, mas já conhecemos o imperfeito amor na nossa vida e já podemos ter uma decisão amorosa. Isso nós já estamos capacitados para ter. E ela nos fala que ante o amor, o verdadeiro amor, iniciam e findam todas as ambições. Responde qualquer problemática moral e humana. Se nós já conquistamos o amor, olha só o que acontece na nossa vida. Nós temos dificuldades, nós encaramos como desafios para a nossa evolução. Nós temos dor, encaramos como testes para nós ficarmos mais fortes. Se nós temos enfermidades do corpo ou da alma, nós encaramos ante o amor como resgate de nossos próprios débitos. Olha como é que o amor facilita tudo na nossa vida. Pena que a gente ainda não conquistou o verdadeiro amor, mas nós estamos caminhando. A ingratidão, ela nos ensina a oportunidade de aprendizado. Uma ingratidão dói, mas a gente aprende. A renúncia nos liberta, renúncia dos vícios, do mau caráter, renúncia do nosso próprio bem-estar, nos liberta. A solidão nos prepara, que nem sempre nós teremos pessoas e pessoas ao nosso redor. E o sacrifício nos santifica. Isso nos fala Joana de Ângeles, quando nós conquistamos o amor verdadeiro. A sua presença no indivíduo confere-lhe beleza e alegria, proporciona-lhe graça e musicalidade. Olha só, quando a gente conquista o amor, produzindo irradiação de bem-estar que se exterioriza, tornando-se vida, mesmo quando as circunstâncias se apresentam assinaladas por dificuldades, problemas e dores, às vezes cruciantes. Eu me lembrei aqui, e todos os companheiros que fazem essa tarefa conosco, lá na colônia Pedro Fontes. Na colônia Pedro Fontes nós temos 2 companheiros que são totalmente mutilados pela hanseníase. São senhores já, um até completou 77 anos. Nós levamos um bolinho para ele cantar o parabéns. E o outro deve ter por aí seus 70 e poucos. Essas pessoas têm isso, graça e musicalidade. Quando nós chegamos na casa desses 2 senhores, o bem-estar deles, embora toda mutilação, toda dor, toda doença, nos irradia de tal forma que nós temos que prestar atenção no relógio, porque senão a gente não quer nem sair de lá. Diante da dor daqueles companheiros, como diz Joana, olha lá, a enfermidade, resgate, diante da dor deles, eles encaram com
tanta naturalidade, com tanta alegria de viver, que passa para qualquer um que chegue àquelas duas casas. Agora vem uma pergunta: toda a criação evolui? Toda a criação divina evolui? E fomos buscar lá no problema do ser, do destino e da dor. Leon Denis nos fala: a evolução dos mundos e das almas, é regida pela vontade divina, que penetra e dirige toda a natureza. O progresso é uma das leis da natureza, e todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ele pela bondade de Deus, né? Ao progresso, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. Nos fala Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, todos os seres da criação estão submetidos à vontade divina. E Deus quer que tudo se engrandeça e prospere, não é? E aí Leon Denis nos apresenta isso aqui, que é muito interessante, o objetivo da evolução. Então ele fala que o espírito dorme no mineral. Essa é toda a trajetória do princípio espiritual, que a doutrina espírita nos orienta, até que esse princípio entre na humanidade, ganhe raciocínio, né? Inteligência, livre-arbítrio. Então, é o processo de evolução do espírito, que passa pelo mineral, e ele diz que dorme no mineral o espírito, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. É o aperfeiçoamento de cada um de nós e de tudo e de todos na natureza. Então, tudo evolui, mundos e criação. Passando por inúmeras transformações no tempo e no espaço, né? Durante milhares de séculos, de idas e voltas, né? De pluralidades de existências, é que a alma, né? O espírito, por meio do trabalho, da vontade, do esforço, de todas as alternativas que lhes são oferecidas, da alegria e da dor, é que a alma se eleva. Então, esse é a misericórdia divina nos proporcionando a volta, o retorno a essa escola da vida, né, através da reencarnação. E com isso, a alma vai se elevando e vai acumulando saber e virtude, fica mais ligada aos semelhantes, aprendendo a amar, de forma a se comunicar mais intimamente com o seu meio social e planetário. Então, tudo evolui. O princípio da vida universal é pelo amor que a alma se sente estreitamente ligada ao poder divino, foco ardente de toda a vida e de todo o amor. É o amor que provocará no fundo das almas embrionárias os primeiros rebentos do altruísmo, da piedade e da bondade. Olha só a evolução, desde o primitivismo, desde o tempo dos impulsos, e nós vamos vindo evoluindo e vamos conquistando esse amor. Outra pergunta: há relação entre a evolução do espírito e a lei do progresso? Porque os mundos vão progredindo. Então a pergunta é se há uma relação entre a evolução do ser humano, né, do espírito, e a lei do progresso. E Allan Kardec também, em O Livro dos Espíritos, nos fala que o homem deve progredir incessantemente, não pode voltar ao estado de infância. Se progride é que Deus assim o quer. Não tem nada disso da gente reencarnar lá nos diferentes reinos, no mineral, no vegetal, no animal. Não, nós já entramos na humanidade, nós não podemos regredir. Pensar que possa retrogradar a sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. Então, o princípio espiritual, que Leon Denis diz que dorme no mineral, que sonha no vegetal, que caminha, que se movimenta no animal, né? Esse princípio espiritual, ele vai evoluindo, e quando ele entra no reino da humanidade, ele então só tende a evoluir. É a lei do progresso. Há em nós
nos fala Leon Denis, uma surda aspiração, uma íntima energia misteriosa que nos encaminha para as alturas. Todos nós temos essa aspiração de viver melhor, de ser melhor, que nos faz tender para destinos cada vez mais elevados, que nos impele para o belo e para o bem. É a misericórdia divina que nos criou e nos proporcionou, como ele diz, essa surda aspiração para sempre melhorar, sempre ser melhor, né? Mais belo e melhor. Então, nós vamos ver a lei do progresso, que é guia da humanidade. O progresso, por isso que nós não vamos retrogradar nunca, porque o progresso, ele aguilhoa o ser, quer dizer, é um aguilhão, ele empurra o ser para frente. Às vezes a gente fala, meu Deus, o progresso chegou, acabou com aquela floresta, acabou com isso, com aquilo. Aí a gente fala, é a lei do progresso, e a gente às vezes não gosta muito. Mas a lei do progresso, ela vem para empurrar o ser para frente, para melhorar, para a conquista do bem e do belo. A humanidade são as próprias almas, por isso que nós não vamos retrogradar mais. Já que nós estamos na humanidade, são as próprias almas que voltam, que retornam, de século em século, voltam para progredir e preparam-se para mundos melhores. Essa é a obra do aperfeiçoamento. Aí nos diz Leon Denis que tudo se liga na lei do progresso, e se liga mesmo, olha lá. A véspera, o ontem, prepara o dia seguinte, que é hoje. O passado gera o futuro. E a obra humana é o reflexo da obra divina, ela expande-se em formas cada vez mais perfeitas. Então, o progresso é lei para os mundos e para os seres. Outra pergunta, a relação entre a evolução do espírito e as categorias de mundos habitados? Quer dizer, os espíritos evoluem e os mundos habitados também? E aí nós vamos encontrar Kardec nos falando isso no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala a divisão em 5 mundos diferenciados. É uma divisão didática, que isso não quer dizer que só tem esses 5 mundos, esses tipos de mundos. Ele fala de mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. A vida é toda material e se limita à luta pela subsistência. A Terra já passou por essa fase, não é mais, O senso moral é quase nulo e por isso mesmo as paixões reinam soberanas. A Terra já não está mais nesse mundo primitivo, já evoluiu para mundos de expiação e provas. Nesses mundos o mal predomina, é o nosso, é a atual situação da Terra, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. De mundos de expiação e provas, Kardec apresenta o mundos de regeneração, que são mundos em que as almas que ainda têm que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Não quer dizer que no mundo de regeneração ainda não existe o mal, existe, mas é bem menos. E as pessoas já estão, esses espíritos que vivem nesses mundos de regeneração, já estão voltados para lutarem para melhorar, A Terra encontra-se em período de transição, para entrar nesse mundo de regeneração. Mundos ditosos e felizes são os planetas onde o bem predomina o mal. E por isso a felicidade impera. O contrário daqui, Aqui o mal que predomina. Mundos celestes ou divinos, seria a 5ª categoria de mundos, segundo Kardec, são as habitações de espíritos depurados, espíritos puros, onde exclusivamente reina o bem. Visto que todos que aí vivem, já alcançaram o cume da sabedoria e da bondade. Nestes mundos,
Kardec continua explicando, as condições desses mundos são muito diferentes desses mundos, em relação ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Aqui mesmo na Terra nós temos, né, o mal e o bem. Nos mundos felizes, só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e dá a supremacia. Quer dizer, uns são mais evoluídos moralmente ou intelectualmente que outros, né? O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é alcançar a classe dos espíritos puros, aquele último mundo, né, dos espíritos puros, último mundo na didática que Kardec apresentou. Todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se encontram engrandecidos e purificados, e um laço de amor e fraternidade une todos os homens. Olha que coisa boa esses mundos. Então, desse jeito aí, de grau em grau, sob a influência e irradiação do amor, o amor sempre presente, a alma desenvolver-se-á, engrandecerá, e verá alargar-se o círculo de suas sensações. Lentamente, o que nela não era senão paixão, desejo carnal, lá naquele início, né, de mundos primitivos, ir-se-á depurando, transformando num sentimento nobre e desinteressado. A afeição, olha aí qual é a nossa meta, a afeição a um só, num amor egoísta, ou a alguns, só o nosso grupinho, converter-se-á na afeição a todos, a família, a pátria, a humanidade. E aí já aqui na Terra nós podemos ver, né, existem os grandes benfeitores da humanidade. Essas impressões vão se encontrando cada vez mais vivas à medida em que se afastam dos planos inferiores, não é? Onde reinam impulsos egoístas, e vão subindo degrau a degrau na gloriosa hierarquia espiritual e se aproximando do foco divino. Então nós fomos criados por Deus e estamos nos educando, né? Aprendendo a amar para podermos retornar ao Pai. Cada alma é, portanto, um sistema de força e um gerador de amor, cujo poder de ação aumenta com a elevação. Quanto mais nós nos elevamos moralmente, esse poder gerador, essa força geradora do amor aumenta também em nós. Olha só, um organograma aqui. Deus é amor, né? Está lá a afirmativa de João, evangelista. Então, Deus, Ele criou o universo, lá em cima, no primeiro, a criação. A criação o que é? São os orbes, os reinos, as criaturas. E Deus instituiu as leis divinas universais, porque Deus é justo. Então, as leis têm que ser universais, iguais para todos. Então, Ele estatuiu as leis divinas universais. Ele estatuiu também, de acordo com essas leis universais, as diretrizes para o equilíbrio entre o instinto, nós começamos no instinto, a razão e a conquista da moral. Então, é um caminhar. Essas diretrizes que nos proporcionam esse equilíbrio entre instinto, razão e moral, vão proporcionar a iluminação do princípio inteligente. É aquela meta que Leon Denis nos apresenta desde o mineral, vegetal, animal e hominal, e proporcionando elevação espiritual. Proporcionando e conquistando essa elevação espiritual, acontece uma reintegração do espírito com o amor universal. É o retorno à casa do Pai. Veja o caminhar do espírito, desde a sua criação. Ele, então, se reintegra com o amor universal
porque ele já conquistou a sua elevação. E aí temos uma pergunta aqui que Kardec fez aos espíritos, lá no Livro dos Espíritos. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E ele fala, não. Falta-lhe para isso sentido. Quando o seu espírito não mais estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, então o verá e o compreenderá. Esse organograma nos fala. Quando nós conseguirmos nos reintegrar com o amor universal, nós vamos conhecer Deus e compreender Deus. E aí, já que os espíritos disseram isso, que só quando nós atingirmos a perfeição vamos nos aproximar de Deus e compreender a sua essência, ele faz outra pergunta aos espíritos. Então, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Já que a gente não consegue ver Deus, nem compreender Deus, pela nossa imperfeição ainda, ele responde, Jesus. Jesus, o espírito mais elevado que Deus mandou à terra. E Jesus é carta viva de Deus. Ensinou pelo exemplo a harmonia da perfeição, o alcance da verdade. Jesus não conhece fronteiras, preconceitos, limites para amar e servir. É o exemplo, é carta viva de Deus para nós. Jesus é o exemplo que nós temos que seguir, responderam os espíritos a Kardec. Mas por quê? Pela vida que Jesus teve aqui na Terra, pelos exemplos que ele deixou para nós. Jesus, a serviço do amor, estende a mão a infelizes leprosos, restituindo-lhes a saúde. Só o amor sabe tocar chagas alheias sem repugnância, limpando-as. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. É o ensinamento de Jesus. Ele deu o exemplo e ensinou. Por isso, ele é o nosso guia e modelo. Jesus, a serviço do amor, atende à rogativa do centurião romano, do soldado romano, que lhe pede a cura do servo enfermo, alheio ao ódio separatista. O centurião romano era um perseguidor dos cristãos. Só o amor ignora o preconceito, aproximando-se dos que ele separa. Amai os vossos inimigos, nos disse Jesus. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. A serviço do amor, Jesus socorre obsediados, violentos, de quem o povo tinha pavor. Afasta com simples palavras perseguidores invisíveis, porque ele tinha superioridade moral. Só o amor pode sensibilizar obsessores e libertar obsediados. Certa vez, numa sinagoga, um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro era o nome usado na época aos nossos irmãos obsessores, e esse irmão, esse espírito, vira para Jesus e diz: que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. E Jesus responde: cala-te e sai dele, do homem que estava sendo possuído. E o demônio saiu daquele homem e não lhe fez mal nenhum. E o povo na sinagoga ficou completamente admirado.
Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros, com autoridade e poder, e eles saem. Superioridade moral de Jesus. A serviço do amor, Jesus convive sem constrangimentos com pessoas de má vida, fortalecendo-lhes o caráter. Só o amor se recusa a repudiar o pecador, converte-o à virtude pela bondade e esclarecimento. Os sãos não necessitam de médicos, mas sim os doentes, nos disse Jesus. Misericórdia quero, e não sacrifícios, pois não vim resgatar justos, e sim pecadores. A serviço do amor, Jesus atende às necessidades do corpo e do espírito, multiplica pães e bênçãos. Só o amor possui entusiasmo e dedicação suficientes para obter recursos que atendam à indigência material e espiritual. E a multidão não saía de perto de Jesus para ouvi-lo. E os apóstolos chegaram até Jesus e disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes, e a multidão faminta. E Jesus disse: trazei-mos. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão, que ficou saciada. Com isso, Jesus nos mostra que devemos atender à indigência, à fome material e espiritual. A serviço do amor, reconhece o traidor no próprio círculo íntimo de amizade. Não o repudia nem condena. Só o amor se coloca acima das ofensas, renovando o ofensor. Olha a plenitude do amor. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A serviço do amor, Jesus observa na angústia do Calvário a indiferença e a covardia daqueles a quem beneficiara. Segue adiante, sem críticas ou queixas. Só o amor perdoa sem condições, persevera sem dúvidas, luta sem cansaços e socorre sem exigências. Nos disse Jesus: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, a vida espiritual, a vida eterna que ele se refere, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Ele faz um paralelo em perder a vida material, os bens, os gozos da vida material e ganhar a vida espiritual. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? A serviço do amor pregado na cruz, Jesus contempla a multidão leviana e fria, sem cogitar de represárias celestes. Olha, só o amor dignifica a criatura humana, transformando a dor em renovação e o sacrifício em glória. E Jesus fala: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Finalmente, Jesus a serviço do amor. Diante dos discípulos perplexos e envergonhados após a crucificação de Jesus,
Jesus se materializa, né? A materialização gloriosa, e ele chega até o local onde estavam os discípulos, ignora o passado, pensa no futuro, deseja-lhes paz e convoca-os novamente ao serviço, sem recriminar. Só o amor vivido em sua plenitude foi possível fazer de Jesus o Santo dos Santos, o condutor de almas, o Filho de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, nos fala Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquele que tem os meus mandamentos e os cumpre, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai e por mim também. Finalizando, meus irmãos, vamos lembrar lá do princípio do nosso irmão devoto, que guardou tudo para si próprio em seu coração e chegou à espiritualidade através do retorno, através do desencarne, com as mãos vazias. Que nossas mãos possam ser portadoras de paz, de afago, de carinho, que escorra delas os mais límpidos sentimentos de bálsamo, de alívio, de força, de luz, que possam ser espraiados na terra árida, fazendo germinar o amor entre as pessoas, multiplicando cada melhor essência de nós, fazendo-nos fortes ante a tempestade, deixando-nos ver o sol que nasce, que rompe a noite, que se faz dia, que se faz belo, que se faz vida, que se chama amor. Muito obrigada pela atenção de todos. O nosso mais sincero agradecimento à nossa companheira Zilda, que Jesus a proteja sempre. Vamos pedir à nossa companheira Rosângela para fazer a nossa prece de agradecimento. E assim, Pai amado, nós agradecemos pela vida, por aqui estarmos, por esses momentos em que tivemos a oportunidade de recordar os evangelhos, os ensinamentos trazidos pelo Mestre Jesus. Que esta paz, que aqui comungamos, as vibrações benéficas trazidas pelos companheiros espirituais, pelos amigos responsáveis pela exposição doutrinária das quintas-feiras, permaneça em nossos corações, ajudando-nos na caminhada diária, fortalecendo-nos, dando-nos a certeza de que somos capazes de enfrentar todas as tempestades e que saibamos fazer delas uma maneira de alcançarmos a plenitude que o Pai reservou a cada um de nós. Agradecemos aos amigos espirituais que estão conosco, a Bezerra de Menezes, por esta casa de amor, de bênção que nos recebe, a Jesus, o Mestre amado, e a Ti, Pai, por esses momentos. E em Teu nome, nós encerramos este momento da exposição doutrinária da noite. Muito obrigada.
eu quero fazer agora um convite muito especial para você. Venha fazer parte da nossa família Clube de Arte. Venha somar os seus ideais, as suas energias aos nossos ideais de servir, de divulgação do Espiritismo e de amparo social às comunidades carentes. Esses são os nossos compromissos com Jesus e com o Fabiano de Cristo, semeadores de luz em nossas vidas. Associando-se a esse projeto de amor, você vai receber mensalmente aí em seu lar DVDs com entrevistas apresentando a visão espírita dos problemas da atualidade. Você vai receber também CDs contendo visualizações terapêuticas e de saúde para o seu exercício diário de meditação e encontro com Jesus. Você recebe livros espíritas para ampliar os seus conhecimentos sobre a vida no mundo espiritual, a reencarnação, a mediunidade e tantas outras informações importantes para a sua formação como homem de bem, para a sua vida como espírito imortal. Recebe CDs com músicas edificantes, melodias suaves e letras que transmitem alegria, esperança e fé. DVDs com documentários sobre a vida e a obra de benfeitores da humanidade, como Chico Xavier, como Fabiano de Cristo, Peixotinho. Exemplares da revista Cultura Espírita e muito mais. É muito fácil associar-se ao Clube de Arte. Você contribui com apenas R$20 por mês e recebe mensalmente 2 lançamentos do clube, um DVD ou um CD, ou um livro e mais um exemplar da revista Cultura Espírita. Além de receber esse material rico em espiritualidade, você ajuda a manter a programação espírita do Clube de Arte na Rádio Rio de Janeiro, a programação espírita de 7 horas diárias da Web TV Nova Luz, a manutenção da rede Amigo Espírita com transmissões pela internet de palestras e seminários realizados em vários estados do Brasil. A distribuição gratuita de brindes mensais para 200 obras sociais espalhadas pelo Brasil. A sustentação da obra social Casa de Maria Clara, mantida em parceria com o Grupo Espírita Eurípides Bassanufo, o Recanto da Prece, localizada no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, com atendimento diário a 130 crianças, em apoio a 80 famílias vinculadas a esse projeto de amor. Tudo isso é mantido por você, que é associado do Clube de Arte. E você, que ainda não faz parte do clube, associe-se e venha para a nossa família agora, pelo telefone 0 Operadora 21 3017 9800 ou pelo site clubedearte.org.br. Venha fortalecer esse projeto de amor, seja mais um elo a espalhar o bem, a paz e a luz nos corações. Cuide-se bem e seja feliz.